Então a primeira coisa, Marlene, é você falar um pouco da tua história, um pouco da tua história, da tua vida. Como é que foi você nesse caminho aí pelo mundo, né? Saindo do Rio Grande do Sul, trabalhando aqui, indo fazer mestrado, fazendo concurso para Amazonas. Como é que foi isso para você? Bem, eu sou uma menina de família pobre, aqui do interior do Rio Grande do Sul, num lugar que era vila, não era nem cidade ainda. E o pai se deslocou para Rio Grande na época em que se estabeleceram as fábricas lá, e ele foi trabalhar na companhia Swift. E nós fomos juntos. Antes ainda de ir para Rio Grande, eu não gostava da escola, sempre era. Só que uma vez a minha professora da quarta série olhou para o meu caderno e eu tinha desenhado o mapa do Brasil e tal, tudo. Mas como a tua letra é bonita e como tu desenhas bem, a partir daí eu me apaixonei pela escola. Essa professora teve uma influência muito grande na minha vida, professora Latif. Bem, depois nós fomos para Rio Grande e eu fui para uma escola pública, que as escolas públicas na época eram excelentes. Só que chegou um momento em que a companhia Swift fechou, o pai ficou desempregado, era operário, a mãe costureira, e aos poucos teve que voltar para o interior, de onde os meus pais eram. E aí eu chorei muito e a dona Julinha, uma diretora da escola, me adotou, porque ela é de origem sueca. O marido dela, ela era diretora da escola, inicialmente professora, depois diretora, e o marido dela era professor, né? E também trabalhava como tradutor para o pessoal das famílias que vieram da Inglaterra por causa da companhia Swift. Então, como ela perdeu o único filho, ela meio que me adotou e me ajudou para permanecer no ginásio, que até foi muito questionada, porque a escola na época era de classe média, não é? Pobres não ficavam na escola. Então ela me deu uma ajuda muito grande, a dona Julinha. E eu fiz a escola normal, e na época a escola normal era excelente, né? Tinha inglês, francês, espanhol, latim, então português a gente se aprendia muito, ou não se tinha aprovação. Então eu fiz a escola normal, só que quando chegou no final, eu fiquei com meu ex-marido, que era jovem, eu tinha 17 anos e ele 19. E aí nós tivemos que nos casar, né? E aí os meus pais, novamente, o pai sem emprego, a mãe costureira. Houve uma época que nós passamos fome, porque eu ia para a escola, ali em Rio Grande é uma área bem plana, então chovia muito e ia para a escola às vezes com água aqui, e sem comer. Então não foi fácil, porque eu não gostava de me queixar da dona Julinha. E ela foi bastante questionada porque a classe média nunca me aceitou. Mesmo assim, eu tirei o primeiro lugar da escola. Bom, daí, como eu disse, eu me casei e fui morar com os meus sogros, que o meu ex-marido era militar e ele foi para Santa Maria e eu tinha que terminar o curso. Aí, quando eu fui para Santa Maria, fui com a Eliane,
E comecei a trabalhar em uma escola primária, chamada antigamente escola primária pública, que eram excelentes as escolas públicas. E na época havia uma preocupação por parte do governo de fazer uma especialização da alfabetização. Eu fiz o curso de especialização e era professora alfabetizadora. Meu filho, por exemplo, frequentou a minha classe e se alfabetizou comigo com 5 anos, porque era muito arteiro e tive que levá-lo para a escola. Bem, então, daí o meu ex-marido, como militar, achou que ele estava fazendo o curso de veterinária e o exército não deixou mais frequentar. Acho que foi isso em 60, em plena ditadura. E ele se revoltou e se ofereceu para ir trabalhar no Amazonas. Porque lá era um lugar prioritário, chamado de prioritário, porque tinha a Zona Franca de Manaus, onde os produtos que vinham do exterior passavam por lá, então tinha isso aí. E ele foi. Mas eu já estava fazendo a faculdade na Universidade Federal de Santa Maria e também ele me deixou com a casa, o carro, as crianças e foi. Daí eu concluí o curso, também me saí muito bem no curso, porque eu gostava, sempre fui apaixonada por estudar, por ler, gostava muito de leitura. Tanto é que, quando eu era menina, o pai me estimulou também a leitura e me pegou lendo romances que tinha sexo, carne, do Júlio Ribeiro e tal. Ficou bem bravo, mas eu teimava com ele. Então eu lia muito, né? Escondido, livros das vizinhas, livros da biblioteca da escola e tal. Então fiz a faculdade de Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, e fui em 74 para o Amazonas. E lá no Amazonas comecei a trabalhar com o Serviço Social do Comércio, com orientação de organização de teatro, de debates, chamando pessoas para fazer palestras, mas eu não era de esquerda. Eu questionava muito a esquerda na época. Eu entendi assim, bom, quem se esforça e luta consegue, né? Eu me esforcei, fui à luta, consegui. Então as pessoas não saem dessa vida de pobre porque não querem. Tá, tudo bem. Nessa época é que eu encontrei uma amiga que é portuguesa, Celda, e ela começou a me questionar e também em 79, início de 80, antes ainda, houve um concurso na Universidade Federal do Amazonas, que ainda não era Universidade Federal, era chamada Fundação. E eles queriam fazer uma Universidade Federal, eu entrei e fiz a seleção, porque na época se contratava professor só com a graduação, e eu tirei o primeiro lugar na turma. Aí comecei a trabalhar ali na Universidade Federal do Amazonas, né? E aí que eu conheci a Celda, que é uma professora que é portuguesa e que morava no prédio onde eu aluguei, consegui alugar um apartamentozinho para mim e morar com os filhos. Então a Celda começou a me questionar e disse: tu não leste Marx? Nunca leste Marx? Eu não. E ela trouxe os livros dela para eu ler. Nossa, eu fiz uma descoberta assim, é como se eu tivesse feito uma releitura da minha história de vida.
né, lendo Marx. E aí passei a ler livros de esquerda e também vi que na igreja os padres tinham uma posição bem à esquerda e passei a me interessar um pouco pela Pastoral da Terra, a CPT, Comissão Pastoral da Terra, no caso era o padre Albano Termos, mas também com a Pastoral Operária, com o padre Renato Bart, que até teve perseguido pela ditadura. Bem, com isso eu passei a viajar pelo interior do Amazonas. E primeiro me liguei também muito aos sindicatos, a Federação dos Trabalhadores. A Federação dos Trabalhadores da Agricultura, a Federação dos Trabalhadores da Indústria, fazia trabalhos de formação, saí das outras, saí do SESC, até a escola católica onde eu trabalhava disse que eu não podia ficar mais lá porque eu era desquitada. Então não tinha como ficar, né? Mas havia outras formas de encarar a religião, né? Então, com esses padres eu encontrei, comecei a fazer o trabalho de formação com operários, né? Comecei e conheci muitos operários que eram lideranças e também passei a viajar pelo interior do Amazonas, por isso que eu conheço todo o Amazonas, né? Pelo interior de barco, né? Que eu nunca tinha andado, dormindo em rede, mas eu era feliz, apaixonada, fazendo descobertas. Então conheci todo o Amazonas, entendeu? E assim, fazia esse tipo de trabalho, fazia trabalho de formação com agricultores, com operários, com pescadores. Teve um agricultor que até me ajudou bastante no momento que eu fiquei assim, numa situação difícil. Bem, quando eu estava no Amazonas, então na época começou a ser estimulado o professor que fizesse mestrado, e aí eu pedi licença e fui e me candidatei e passei na seleção para fazer o mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu fui em 84 e fiquei até 87 na Universidade Federal de Minas, e eu fiz uma dissertação que, assim, por pouco não foi publicada, né? Que trazia essa história, a transformação dos agricultores pescadores que vinham para o Amazonas, não é, atrás de empregos, que eram atraídos pelos empregos, passavam a ser operários das indústrias que surgiam lá. E qual formação, a história que eles tinham, se organizavam nos sindicatos e fizeram uma greve geral muito intensa lá. E também no interior do Amazonas os agricultores passaram a se organizar também, não é? E aí, eu não lembro bem, assim, 87, eu acho, eu não lembro bem o ano. O PT surgiu, 86, acho que o PT surgiu lá no Amazonas. E quando o PT surgiu e eu me filiei ao partido, também passei a fazer trabalhos de formação do PT, eu também fui indicada como candidata ao Senado. Mas o PT na época ainda não faziam as alianças, né? E o PT foi o partido mais votado, mesmo no interior, e eu fui a candidata mais votada do Estado. Mas como o PT não tinha o número de votos suficientes,
Então não elegeu ninguém. E a outra coisa que eu me decepcionei profundamente foi que a coordenação do partido também se juntou com o candidato a, acho que é Arthur Virgílio, eu não lembro hoje, o cara era do PMDB, do MDB, né, que se candidatou, por assim, rapidinho, eu não lembro, mas é bem conhecido ele. E eles negociaram e se apropriaram das minhas propagandas que tinham sido feitas, do material de propaganda. E depois eu fiquei sabendo, né? Que eles convidaram alguém do PT para participar do governo deles. Bem, então eu fiquei profundamente decepcionada e nessa época, isso foi em 89 para 90, a mãe me escreveu uma carta e disse: minha filha, volta, porque eu estou morrendo de câncer. E eu quero te ver de volta, perto de mim. E daí eu fiquei sabendo também, e eu ia pedir transferência, né, mas não havia na época. Então eu vim a Santa Maria em 89 e fiz concurso para a Universidade Federal de Santa Maria, tirei o 2º lugar. Então eles precisavam, fiz para a área de filosofia, precisavam de professor, eu tinha mestrado. E aí nessa época, em 1990, as universidades que eram fundações se transformaram em universidades federais. E houve, na época, a Universidade Federal do Amazonas deixou de ser uma fundação e se tornou uma universidade federal, de modo que eu transformei a minha saída da Universidade Federal do Amazonas em transferência, porque a outra Universidade Federal de Santa Maria eram as duas federais. Tá. Fui para Santa Maria e podia dar uma atenção para a mãe indo para Rio Grande toda semana. Bem, daí a mãe faleceu, né? E o que acontece é que eu queria fazer o doutorado e queria fazer na URGS com o professor Newton Fischer, porque na Universidade Federal de Minas Gerais eu fiz com o professor Miguel Arroyo, que é um excelente pesquisador, né, famoso, e ele me adotou, né, me orientou e tudo, e é uma rica pessoa. Aí eu quis fazer o doutorado com o professor Newton Fischer, e ele se agradou muito da minha inscrição, da minha seleção, do processo de seleção. Bem, então a Universidade Federal de Santa Maria, onde eu já estava há 2 anos e meio, já me disseram que eles não iam permitir que eu me afastasse, porque a Universidade Federal de Santa Maria ia organizar um doutorado e mestrado também, dessa forma que com a universidade, onde trabalha o Dermeval Saviani, não sei se é USP, não me lembro. Na Universidade Federal de... Na Unicamp. Na Unicamp, isso. Então eles iam fazer uma espécie de formação à distância, né? O professor vinha de vez em quando e tal, e eu disse que assim eu não queria. Eu queria um curso, uma formação que eu pudesse ter as aulas, as pesquisas e tal. Como eu já tinha tempo, contando o tempo das escolas públicas que eu trabalhei, mais de 10 anos, com o tempo que eu trabalhei no Amazonas, e em outros lugares onde eu trabalhei, contabilizando todo o meu tempo de serviço, dava
suficiente para uma aposentadoria. Só que eu me aposentei como professora assistente, que tinha só mestrado. E vim para a URGS com salário de assistente, também com bolsa, na época tinha bolsa. E passei a fazer o doutorado com o professor Newton Bueno Fischer, que é morto há bastante tempo. E aí o Alceu era professor, né, de sociologia e tal, mas em 93 ele foi meu professor. E ele passou um trabalho e disse que ele queria o trabalho de finalização, no máximo 12 páginas, e assim assado, cozido. E eu entreguei o trabalho dele e enfrentei o Alceu e disse, olha, acho que tu és um professor extremamente autoritário, porque tu não poderias definir, tu impede a pessoa de refletir a criatividade da pessoa e tal. Bem, passou, né, eu me saía bem, continuei na esquerda, me desfiliei do PT, na época que eu vi com o Olívio Dutra, que é uma pessoa excepcional, que é do PT daqui de... E aí o Olívio insistia que eu tinha que manter, eu estou muito decepcionada. Bem, então fiz o doutorado e terminei, me saí bem, publiquei o doutorado com a Marilene Correia, professora da Universidade do Amazonas, se interessou pelo texto e publicou. Eu não sei se tu chegaste a conhecer o livro sobre a universidade, que eu tenho, eu devo ter aí. Bem, então, publiquei, e aí nesse intervalo, nesse meio tempo, eu concluí o doutorado no final de 95, eu fiz concurso para a URGS e tirei o segundo lugar, não era esperado, né? E professores lá da URGS, como o Fernando Becker, ficaram bravos, que eles não suportavam que eu fosse marxista. Eu esqueci de dizer que o concurso que eu fiz no Amazonas, eu fiz para psicologia e não para filosofia. Como você vê essa questão de ser mulher e estar nesse espaço da universidade, porque as mulheres também eram uma minoria, né? Ser mulher, estar na política, ser mulher, ser candidata, como é que foi isso para você? Olha, essa situação de ser mulher foi muito, muito difícil. Por exemplo, lá no Amazonas eu era separada e os homens olhavam para mim interessados em sair comigo, mas nenhum compromisso. Então eu não queria sair com ninguém, porque a gente era visto como objeto, né? Principalmente na época. Eu era ainda na época as coisas não haviam evoluído tanto. A maioria dos professores eram homens. Então, para mim, essa questão de ser mulher e trabalhar foi sempre muito complicada. Não no trabalho de pastoral. Aí não. Não no PT, não. Foi mais dentro da universidade. E aqui, assim, na URGS, eles então me chamaram em 98 e também me olhavam atravessado, tanto que sempre foi muito difícil para mim, porque não só porque eu era mulher, mas especialmente por ser de esquerda, por ser marxista. Essa foi a questão para mim, né, que eu enfrentei sempre aqui na URGS. Agora fala um pouquinho assim, você fez essa trajetória
com os ribeirinhos, né, no Amazonas. Sim. E depois você vem para o Rio Grande do Sul e continua trabalhando não mais com o ribeirinho, mas com os povos oprimidos que estão na terra, lutando por terra. Sim, porque aqui também eu conheci, mas lá no Amazonas eu conheci também o que era padre, depois deixou de ser padre, se casou, o Egídio Schwartz. E há pouco ele foi perseguido também. E ele era da Comissão Pastoral Indígena. Eu também, aí passei também a me interessar pelo povo indígena. Que eu não era tão bem aceita, muito mais pelas minhas concepções de mundo, pelas minhas posições políticas, pelo debate que eu trazia para a universidade sobre movimentos sociais. Tanto que eu organizei, eu era coordenadora do grupo de pesquisa, trabalho, movimentos sociais e educação. Então isso não era aceito. Muito mais do que pelo fato de eu ser mulher. Uma coisa, Marlene, hoje a gente está vivendo essa onda, um retorno ao conservadorismo muito forte, né? Essa questão do golpe, né? E os ataques que a classe trabalhadora vem enfrentando, ainda mais ainda a camponesa, né? Como é que você tem avaliado um pouco essa situação da conjuntura atual? Olha, Dileno, tem que retomar, porque eu vivi os anos 50, né, em que o Getúlio Vargas, chamado, fez de uma ditadura, mas não era propriamente uma ditadura, ele fez um excelente governo para o país. E o país estava avançando, então os Estados Unidos nunca permitiu que o Brasil avançasse. E o Getúlio até se suicidou, e por isso não houve o golpe militar e a ditadura não houve em seguida, que a ditadura começou em 64. E tanto é também que não deixaram o Jango depois assumir. E aí depois, então, deixou a ditadura, vem Sarney, vem o Fernando Henrique Cardoso, que já queria privatizar tudo e tal. Tá. Mas acontece que quando o Lula foi candidato e ganhou, e novamente investiu na classe trabalhadora, e também já havia mudado a legislação da educação e tudo mais depois da ditadura, novamente os Estados Unidos não estavam aceitando que a Rússia e a China foram evoluindo, eles fizeram lá, a revolução estava evoluindo, e eles precisavam dominar toda a América Latina, toda a América. Então aí entrou o Lula, depois a Dilma, e aí teve o golpe. Basta ver que todos os do PT vão presos, e o Lula está preso. E como é que se diz? Os crimes, os ditos crimes pelos quais ele foi criminalizado e foi preso, não existem provas. O Leonardo Boff exatamente trouxe com ele o Prêmio Nobel da Paz e não deixaram visitar o Lula. Então outros países têm feito uma análise e mostrado que o Lula está preso sem provas. Mas você acha que a prisão do Lula é um aviso à classe trabalhadora, de que a classe trabalhadora não pode sair do seu lugar que socialmente foi destinada? Olha,
Eu acho que eu tenho uma outra leitura de Leno. Eu associo que a classe trabalhadora, primeiro, é altíssimo o índice de desemprego no país. Não é? É mais de, eu li hoje, não me lembro total, mas somando as famílias, os trabalhadores que fazem bico, que não têm contrato de trabalho, eu acho que uns 27 milhões de desempregados. Hoje está, mais ou menos, tem dito assim, eu vi em certas revistas, 11 milhões de analfabetos. A classe trabalhadora está sendo domesticada muito mais pela educação, pelo trabalho, pelo salário que ganha quando está empregado, que propriamente pelo Lula, não é? E mesmo assim, o candidato que seria eleito seria o Lula. Então, não é isso para mim, essa educação que está aí, a escola sem partido e outras coisas, é que tem eles, que a classe trabalhadora está sendo domesticada. E muitas crianças, muitos jovens estão também saindo da escola, agora até da universidade, para poder trabalhar, para ajudar as famílias. Eu, quando era pequena, a mãe, por exemplo, me ensinou a costurar. Eu sentava em cima da mesa para costurar saias godê ponche, que na época se usava. E a mãe me ensinou, porque as máquinas de costura não faziam o que faz hoje. Depois, lá na minha sogra, eu aprendi a cozinhar, cozinhava tudo. Hoje, o que se ensina para as crianças? Hoje, o índice de desemprego estimula os jovens a irem para o mundo das drogas, a venda de drogas, ou uso de drogas, que não tinha na época. Hoje, a criminalidade é extremamente intensa, por conta também da falta de empregos, por conta do salário. Olha, como é que uma família vai viver com menos de R$1.000? Não come. Como que vai pagar, por exemplo, para os filhos estudarem? E além de que há um fechamento muito grande de escolas públicas. Não é? Então, não há... Os professores estão ganhando um salário ínfimo, muito baixo, é parcelado. Então a classe trabalhadora está sendo domesticada de muitas formas, não é? Pelo tipo de vida que ela está vivendo hoje, que não permite que as pessoas pensem, reflitam, não é? A classe trabalhadora está sendo domesticada pelo tipo de vida que lhe é oferecida. E hoje nem a classe média que bateu panelas para derrubar Dilma, hoje já não sei se bateria panelas. Não é? Joia, Marlene. Só sentar aqui do teu lado agora para filmar aqui. Estou aqui com a professora Marlene Ribeiro, pessoa maravilhosa. Meu filho de Leno. Sempre orientadora de um monte de gente. Pô, bastante emocionada com esse reconhecimento, mas eu sempre fui apaixonada pelo meu trabalho. Não adiantava me oferecer um outro trabalho, que eu pudesse ganhar muito mais. Não, eu amava e amo ser professora, educadora. Para mim, o professor é um educador. Então, assim, eu acabo pensando e tratando vocês, meus orientandos, meus alunos, como meus filhos. Né? Isso é ótimo. Imagina só, alguém que vem de tão longe, que não conhece nada, chegar aqui enquanto uma pessoa maravilhosa como você, né?
que abre o coração, abre os braços, abre a porta do seu grupo de pesquisa e oferece a produção de um conhecimento significativo que tem a ver com as nossas origens de classe trabalhadora. Eu acho que isso é que marca a gente, essa sua simplicidade, né, e a sua generosidade de receber, não só eu, mas uma quantidade enorme de pessoas que quem tiver a curiosidade de olhar teu currículo Lattes vai ver a quantidade de gente que você orientou e de pessoas que estão trabalhando, que são engajadas, que estão na luta, que produzem conhecimento, não só de forma escrita, mas produzem conhecimento na forma do seu trabalho direto, com extensão, com pesquisa, com ensino, que estão em universidades, que estão nas escolas públicas, estão nas escolas particulares, mas que estão trabalhando, né, na sociedade e olhando para o mundo com um olhar mais humano, mais social, mais significativo. Isso é que é importante para a gente. Mas se o professor refletisse que os alunos ou orientandos, eu chamo os educandos, ou os orientandos, ficam muito tempo e junto, né, convivendo com este educador. E tem que, às vezes, abrir o coração para dizer os problemas que estão tendo em casa, ou com as esposas, ou com as namoradas, ou com os filhos. Então, acaba se criando um laço afetivo muito forte entre o educador, entre o orientador e o orientando ou educando, né? Agora, se o professor não tem essa concepção, não se estabelece essa relação. Como você falou da tua história, né? Uma professora que te adotou, que te ajudou, sim, né? E depois disso você retribuiu isso para ela, né? Acolhendo várias outras pessoas, né? E você teve uma referência, um exemplo que você demonstrou que você aprendeu. Olha, eu aprendi como que as pessoas devem ser tratadas, como elas precisam ser tratadas. E você abriu a porta do teu grupo de pesquisa e disse assim: esse é meu filho, eu quero que vocês cuidem dele, que ele vem de longe, ele vem fazer uma pós-graduação e ele precisa de auxílio, de carinho, de estar junto com vocês. E as pessoas imediatamente se propuseram também a fazer isso. E a gente vem tentando, né? Você copiou a pessoa que te deu todo esse carinho, e a gente vem tentando também copiar a Marlene para dar espaço para as pessoas, para abrigar as pessoas, para dar carinho, para compreender. Eu acho que esse processo educativo ele é muito mais significativo de qualquer outra teoria que a gente possa ter lido, porque a nossa prática ela acaba se juntando com a teoria, acaba dando um significado muito mais intenso para o nosso trabalho cotidiano, para a nossa vida. Sem falar que os alunos, os educandos que nos chegam de Lemos, ou mesmo os orientandos, na área de ciências sociais ou educação. Porque aqueles que vêm de famílias mais abastadas, não sei se nos procurariam. Eles vão procurar o curso de medicina, o curso de direito, as escolas privadas, não é? Então não estabelece essa proximidade. Essa proximidade se estabelece principalmente com alunos que têm uma história, uma trajetória, que vem de determinados lugares e que procuram determinadas áreas do conhecimento.